Pai, em nome de Jesus, eu venho aqui pedir, Senhor Deus, na noite de hoje, que a Tua palavra possa alcançar muitos corações. Senhor Deus, retira todo impedimento. Pai, em nome de Jesus, que os corações, Senhor, que estão sedentos pela Tua palavra, possam estar disponíveis a ouvir, Senhor Deus, a receber essa semente que irá ser plantada através do Teu Evangelho. Senhor Deus, é isso que eu te peço na noite de hoje, que essa palavra encontre corações disponíveis a conhecer a Tua palavra, porque a Tua palavra cura, salva e liberta. Então é isso que eu venho te pedir. Pai, toma minha vida nas Tuas mãos e que eu possa expressar, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer que chegue ao coração de todas essas pessoas. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Salmo 6, a palavra do Senhor diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alargo. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retire-se num instante cobertos de vergonha. A quem estamos recorrendo no momento de nossa angústia? Podemos recorrer somente àquele que irá resolver a nossa súplica, que irá acolher as nossas lágrimas, que irá entender e ouvir o nosso clamor, né? E essa pessoa, né? Quem é? É o nosso Deus, é o nosso Salvador, é Ele, sim, é a pessoa do Espírito Santo, né? Que está dentro de nós e está sempre disposto a nos socorrer. E a todos aqueles que querem a presença do Espírito, né? Porque precisa querer a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é algo maravilhoso, né? E que nós devemos buscar a presença de Deus em todo o tempo em nossas vidas. Então o salmista aqui, né, no versículo 1, onde fala: Senhor, não me repreenda na tua ira, né? Quer dizer, é um pedido que Deus não haja com severidade, né? Que o castigo de Deus, a ira de Deus não venha sobre ele, né? Ele reconhece, né? Aqui, lendo o capítulo 6, ele até reconhece que ele pode ter errado, mas pede a misericórdia de Deus, né? Nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Então, ele está expressando, né, que ele está debilitado, mas que ele reconhece o seu pecado, ele reconhece, sim, que errou, mas pede a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida dele, né? Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, né? Quão abalado ele está, né? Ele admite a sua fraqueza e a sua vulnerabilidade diante de Deus, né? Nós precisamos nos derramar, nós precisamos clamar, nós precisamos falar a Deus, né? Como nós estamos. Quando estamos fracos, podemos saber que Deus é a nossa força, né? E podemos clamar, né? Para que Deus nos ajude, né? Renove as nossas forças, né? Todos os dias. Porque Deus a palavra de Deus diz que Ele é a rocha firme, né? Aquele em que nós podemos confiar verdadeiramente. Então, mesmo
quando estamos fracos, nós sabemos que somos fortes, porque Deus é forte e Ele está conosco. E também, aqui no versículo 3, né, a palavra diz assim: também a minha alma está profundamente perturbada, né? E aqui o salmista, né, Davi, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo cura. Ele está pedindo cura física e espiritual, né? As emoções dele, a mente dele está tão abalada, está tão atormentada que ele está se sentindo fragilizado, a ponto dele se sentir fragilizado. E quantos de nós não nos sentimos assim, né? Fragilizados, ansiosos, deprimidos, né? Às vezes as situações são tão assim calamitosas, né? São tão desesperadoras que a angústia vem, a depressão vem, né? Muitas vezes até vontade de morrer, né? De nem não ter mais prazer na vida, né? Mas eu quero falar para você que tem um Deus que é a vida, né? Então Ele está presente, né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, somente clamando a Ele, né? Colocando nele a dependência, né? Como salmista aqui, né? Reconhecendo que só Ele pode fazer e reconhecendo os nossos próprios erros, né? Porque precisamos reconhecer, né? Os nossos erros. À medida que nós reconhecemos os nossos erros e clamamos pelo sangue poderoso de Jesus, pela presença de Deus em nossa vida, assim então Ele pode agir, porque aí nós estamos colocando a nossa dependência em Cristo, não naquilo que nós podemos fazer, né? Porque na realidade nós não podemos fazer absolutamente nada, né? Com a nossa própria força, nós não conseguimos resolver as coisas. Então a nossa dependência está em Cristo. E aqui no versículo 4, né? Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva por tua graça. Davi clama por salvação, né? Cura, né? Salvação. Quem pode salvar? Quem pode nos salvar? É o Senhor. Só o Senhor pode nos salvar. Pessoas até ajudam, né? Porque Deus separa a pessoa para nos ajudar, separa a pessoa para levar a palavra, separa em todas as circunstâncias. Deus, Ele coloca colaboradores, né, nas nossas vidas. Realmente Ele separa, mas o nosso secreto precisa ser com Deus. Determinadas coisas, né, e ocasiões, só Deus vai poder, né? Só Ele vai poder nos acalentar, não é verdade? No secreto, né? No íntimo do nosso quarto, né? Somente com Ele nós poderemos falar. Tem tantas coisas que nós não podemos nem compartilhar com pessoas, nós podemos compartilhar com Deus, somente com Ele, porque a palavra diz isso, né? Para a gente entrar no secreto do nosso quarto, nos ajoelharmos e clamarmos, né, pela presença do Senhor. Com certeza Ele irá nos ouvir, Ele irá nos dar a solução daquilo que nós precisamos para a nossa vida. Então, mais à frente aqui, né, no versículo 6, estou cansado de tanto gemer. Tamanha é a agonia, né, do salmista aqui, né? Todas as noites faço nadar no meu leito, quer dizer, é muita angústia, né? Muita tristeza, né? Muita lágrima, né? E ele descreve aqui nesse versículo, né, a intensidade, do seu sofrimento, né? Aqui ele está descrevendo a intensidade do seu sofrimento. Para Deus, é preciso, né, que nós paremos e nos coloquemos, né, diante de Deus e
falemos com Ele, né? Tamanho o nosso sofrimento, né? O que que nós estamos precisando, descrever mesmo, falar, né? Assim com o Senhor Jesus. E Ele com certeza derramará sobre nós, né? Um renovo, um bálsamo, um refrigério em nossas vidas, com certeza absoluta. No versículo 8, fala assim: afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Então aqui ele já entende que Deus ouviu, então ele confia, ele está confiante que as orações dele chegarão ao trono de Deus. E chega, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus ouve as nossas petições. Mas qual foi todo o processo aqui que ele passou, né? Verdadeiramente abalado, né? No momento de muita tristeza, né? E precisou se derramar, ele precisou de relacionamento, ele precisou de intimidade, precisou entender a quem ele deveria colocar as petições dele, né? Com quem ele deveria falar. Então ele entendeu, com Deus não adiantava ele falar com qualquer outra pessoa, ele precisaria falar com Deus. Então nós precisamos falar com quem? Com Deus. Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos ter intimidade, relacionamento com Deus. Isso é extremamente necessário para que possamos passar por todas as adversidades que o mundo apresenta em nossas vidas. Então, nós precisamos, nossos adversários vêm, os inimigos vêm, as circunstâncias vêm, mas Deus está presente em todos os momentos se nós o convidarmos para estar presente. Precisamos convidar a Deus estar presente na nossa vida para que Ele possa cuidar de nós, para que Ele possa realmente nos livrar de todas as coisas que o adversário trama todos os dias, continuamente, ardentemente sobre nós. Incessantemente, o inimigo trama contra as nossas vidas. Incessantemente. Mas a palavra de Deus diz assim: orai sem cessar. Por que orar sem cessar? Porque Satanás, ele sem cessar também trama coisas sobre nós, sobre as nossas vidas. O nosso adversário vem, mas por um caminho ele vem, por 7 ele tem que fugir. Como? Quando ele encontra a presença de Deus. Quando nos tornamos dependentes do Senhor. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Então, aqui no versículo 10, o salmista ele reconhece a justiça de Deus. Deus é justo para aqueles que o buscam. Deus é justo e fiel para cumprir tudo aquilo que ele falar que vai fazer, tudo aquilo que ele promete. Então, se a pessoa clama a Deus, clama ao Senhor, pede a Ele para que Ele ajude, se derrama aos pés do Senhor, né? E coloca no Senhor, né? Coloca em Deus a sua dependência, quer dizer, não é o meu eu, né? Não é aquilo que eu posso fazer, daquilo que Deus vai fazer por mim e por você. Então, quando nós fazemos isso, quando nós colocamos a nossa dependência em Cristo, então, e reconhecemos a justiça do nosso Deus. Reconhecemos, então, aqui ele já declara, ele já está confiante, ele já tem fé que as orações dele chegou, né, ao trono de Deus e que os inimigos dele serão derrotados, né? Então, e serão envergonhados, como diz aqui no versículo 10, sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados, porque antes era ele que estava, né, atormentado, era ele que estava
fragilizado, era ele que estava amedrontado, né? Perturbado, debilitado, né? Mas o que ele fez? Ele clamou e entendeu que somente Deus poderia livrar ele dessa situação. E aí Deus vem, derrama sobre ele um renovo, um refrigério. Ele entende e coloca a confiança dele em Deus. E aí, no versículo 10, ele reconhece a justiça de Deus para todos aqueles que o buscam. Deus é justo, é fiel, é bondoso e misericordioso. E a sua graça e a sua misericórdia dura para sempre, na minha e na sua vida. Essa é a mensagem de hoje a respeito do Salmo 6. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele nos ajuda todos os dias. Basta que nós queiramos a presença do nosso Senhor. Então, não é tempo mais de achar, né, que podemos. Aliás, nunca foi tempo, né, de verdadeiramente acharmos que nós temos o controle de nossas vidas, porque não temos. A nossa vida depende de Deus. Então, que nós possamos meditar nessa palavra, né? Nessa palavra, nos apropriar desta palavra, né? Estudar, aprender, ter intimidade com o Senhor Jesus, né? Aqui no Salmo 4, fala também, né? Confiança em Deus na angústia. Então, aqui no versículo 1 fala assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O Deus, Ele é um Deus de justiça. É um Deus que traz alívio, que traz refrigério. É um Deus misericordioso. É um Deus que ouve a nossa oração. É só clamar, é só orar, é só pedir e obedecer. Obedecer. Precisamos obedecer. Não podemos ter um coração desobediente, né? Nem endurecido para a presença do Senhor. Porque para que o Senhor haja em nossas vidas é preciso um coração quebrantado, um coração verdadeiramente quebrantado, entendendo que Deus, somente Deus, é aquele que pode mudar toda e qualquer situação na nossa vida. Só Ele, mais ninguém. Só o Senhor que consegue mudar. E podem ter certeza que Ele muda, com certeza Ele muda. Ele restitui tudo que nós possamos pensar e imaginar. Ainda que nós pensemos que não tem mais jeito, que não tem cura, seja qualquer situação, né, de cativeiro espiritual, seja financeiro, seja relacionado à saúde, qualquer tipo de cativeiro, o Senhor, Ele tem solução para tudo, tudo, em todo tempo, porque Ele é Deus. É isso que eu gostaria de transmitir na tarde de hoje, né? A soberania, né, de Deus e o quanto Deus, né, Ele espera, né, que nós coloquemos a nossa fé, a nossa confiança nele, né, e entendamos, né, que só Ele pode fazer, somente Ele, mais ninguém. A paz do Senhor Jesus, que todos possam, né, ter um final de semana abençoado, que a paz de Cristo possa estar com todos vocês, que essa palavra entre, né, verdadeiramente e que se entenda, né, que Jesus é graça, é misericórdia e é bondade e tem satisfação em nos ajudar. Deus, Ele tem satisfação, Ele quer, Ele espera que nós clamemos por Ele, né? Deus abençoe a todos,
A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.